Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, o Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Eu estou indo muito bem, Priscila, e vou compartilhar aqui com o público que passamos 5 ou 10 minutos olhando os podcasts para ver se eu falei sobre um assunto sobre o qual sempre falo em palestras há anos, mas não conseguimos encontrar esse assunto. Isso é o efeito borboleta do networking. Agora fiz referência a isso em alguns podcasts, mas aparentemente nunca compartilhei a história completa. Você sabe, mais de 600 podcasts que fizemos e não tem nenhum sobre ele. E acontece isso muitas vezes, você não percebe que algumas de suas histórias clássicas e antigas não saem como um podcast. E este é um conceito tão bom que quero fazer um podcast sobre ele. Nossa, é uma ótima ideia. Nos conte mais sobre isso, então. Bem, é uma história sobre como eu criei o conceito. E eu estava pensando sobre isso porque apenas um mês atrás passei uma semana no Caribe, em uma ilha chamada Necker Island. E isso me fez pensar na primeira vez que estive lá e surgi com esse conceito de efeito borboleta. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Isso foi em 2007. Estou nessa ilha do Caribe, em uma grande sala. Uma sala enorme que tinha uma visão de 300 graus do Caribe. Havia uma parte atrás de nós que eu não conseguia ter a visão sobre. Caso contrário, podia ver todo o Caribe. Era tão bonito e eu tinha um prazo para escrever um artigo para Entrepreneur na época, meu blog ivanmisner.com. Acho que por volta de 24 de setembro foi quando escrevi o artigo para este blog e fiquei empacado. Eu não conseguia nada. Não sei se você escreve, mas às vezes quando escreve fica completamente estagnado. Eu não conseguia nada. Não sei se você escreve, mas isso acontece. Não conseguia pensar em nada para escrever e tinha um prazo para fazer isso. Então, estou eu sentado lá, completamente sem noção do que vou escrever, e quando estou sentado lá, chega o senhor Richard Branson, dono da Necker Island. Você pode ou não reconhecer o nome, mas é o fundador da Virgin Atlantic, Hotéis Virgin, navios de cruzeiro Virgin, Virgin Galactic, Virgin tudo. E Priscila, ele olhou para mim e disse: "O que você está fazendo?" Na época, em 2007, era o único lugar onde você conseguiria internet na ilha. E eu disse: "Bem, eu tive que vir aqui para escrever um artigo e fazer o upload. Tenho um prazo até hoje." E ele disse: "Oh, bem, eu entendo prazos. Mas olhe, estamos na beira da piscina, no oceano. Estamos nos divertindo muito. Desça e se junte a nós. Se por algum motivo eu não te ver por lá, certifique-se de sentar ao meu lado no jantar esta noite. Eu gostaria de aprender mais sobre essa coisa de networking." Eu disse: "Claro." E ele foi embora. Eu sentei lá e pensei: caramba, como eu vim parar aqui? O que me trouxe a esse momento da minha vida em que estou sentado em uma ilha no Caribe e um bilionário passa e diz: "Ei, o que você está fazendo? Venha se divertir. Junte-se a nós. Estamos nos divertindo. E quero que você esteja sentado ao meu lado no jantar. Vou querer conversar. Quero saber mais sobre o que você faz." E eu me sentei e pensei: como isso aconteceu? Como vim parar aqui neste momento? E então o que eu fiz? Bem, enquanto estava lá, sentado, fiz engenharia reversa de como cheguei lá. Quem foi que me convidou para passar uma semana na ilha, em primeiro lugar? Foi um seminário especial para o qual fui convidado. E quem foi que me convidou? Como os conheci e onde os conheci? Como fui convidado para o lugar onde os conheci, que na verdade era o Conselho de Liderança Transformacional. Conheci a pessoa que
me convidaram para a Necker no The Transformational Leadership Council, sobre o qual falei muitas vezes em meu podcast. É uma organização iniciada por Jack Canfield, que se reúne 2 vezes por ano e tem líderes transformacionais e líderes de pensamentos. E foi alguém que estava lá que me convidou e eu pensei, por que fui convidado para o TLC? Veio de Jack Canfield, ele me convidou. Então, como eu conheci o Jack? Fiz engenharia reversa e voltei em 2 anos e meio. Então, estamos em 2007. Foi alguém que conheci em 2004 que me pediu um favor. A pessoa que me pediu um favor era um membro do BNI, e ela era uma treinadora de negócios para empreendedores e me pediu um favor. E todos nós recebemos pedidos de favores e às vezes eles estão totalmente impossíveis de serem feitos por você, e às vezes eles não são. Bem, isso era algo que eu realmente queria fazer. Ela queria que eu fizesse algum material de treinamento para esta empresa de coaching. Então eu disse, claro, vou fazer isso. Agora, não havia dinheiro adiantado, mas é possível no futuro, e eu fiz isso. E isso me levou a ser contratado para falar por aquela organização, o que me levou a conhecer Jack, o que me levou a conhecer várias pessoas do TLC, uma das quais me convidou a ser apresentado a alguém que sabia sobre o seminário sobre Necker, que então me levou para a Ilha Necker. Todo esse processo durou 2 anos e meio. E quando fiz a engenharia reversa, percebi que esse é o tipo e é um ótimo exemplo de um conceito chamado efeito borboleta. O efeito borboleta é um conceito em matemática chamado de teoria do caos. A teoria do caos é explicada através do bater das asas de uma borboleta. Que algo tão simples como o bater das asas de uma borboleta em uma área tropical faz uma pequena mudança no ambiente, que muda outra coisa, que muda outra coisa, que aí muda outra coisa e, por final, muda o clima. E percebi que o que acabei de experimentar foi o efeito borboleta do networking. Isso é uma simples conversa com um empreendedor que é coach de negócios, me levou a conhecer alguém, que me levou a conhecer alguém, que me levou a conhecer alguém, e que me levou a conhecer alguém que me levou a passar uma semana na Ilha Necker e conhecer Richard Branson. Tendo acabado de passar mais uma semana, sendo a minha 3ª visita lá, recentemente a história voltou à mente e se tornou meu artigo naquele dia. Você pode encontrar o artigo original no meu blog agora em ivanmeisner.com. Se você voltar a 24 de setembro de 2007, poderá ver o artigo original que escrevi e garantirei que haja um link para esse podcast. Mas aqui está a relevância para quem está ouvindo este podcast. Você nunca sabe quem alguém conhece e a quem eles podem apresentar você. Agora, essa pessoa pode não ser um Richard Branson, mas ela conhecerá alguém que conhece alguém, que conhece alguém, e se você continuar seguindo essas conexões, é como um efeito cascata de jogar uma pedrinha na água. Você deixa cair aquela pedrinha e há uma ondulação que sai, e essa ondulação conecta você com outra pessoa, que conecta você com outra pessoa e com outra pessoa e conecta você com outra pessoa. Então, eu sei que mencionei o efeito borboleta no networking, pelo menos tenho certeza que mencionei no podcast chamado Networking Up. Isso faz parte do Networking Up, porque quando você está em uma reunião, numa rede de conexões, ponto a ponto, ou está em rede com alguém que talvez não seja tão bem sucedido como você, muitas vezes pensamos, bem, essa pessoa não tem nenhum contato que irá me ajudar, então por que eu iria? Por que eu me conectaria com eles? Bem, na verdade é que eles conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas, e essa simples introdução levou a vários relacionamentos e muitas amizades muito fortes, incluindo Jack, que esteve em nosso podcast alguns meses atrás. Eu o conheci como resultado disso. Isso levou a várias visitas a Necker e tive a oportunidade
de passar um bom tempo com Branson e sei que falei sobre ele e sua humildade. Ele é realmente uma pessoa muito humilde e realmente incrível. Em um de nossos próximos podcasts, pretendo falar sobre como ele está no networking e como ele é como pessoa e como todos podemos aprender com isso. Porque muitas vezes descobri que pessoas realmente bem-sucedidas podem ser muito arrogantes. O ego delas entra na sala antes delas, mas o dele não. Fiquei muito impressionado com isso. Então, planejo em um podcast futuro falar sobre como alguém pode se tornar um bilionário e não ser totalmente arrogante. O que eu vejo como algumas das características disso, e vou te dizer uma coisa, vou incluir uma fotografia, mas talvez possamos colocar no podcast de Richard, quando minha esposa e eu fomos em uma de nossas primeiras visitas lá. Ele nos convidou para uma nova ilha que ele acabou de comprar, Mosquito Island. Não como inseto, mas com o K em vez de um Q. Mosquito Island. E ele acabou de comprar aquela ilha e nos convidou para um pequeno passeio pela ilha, o que foi realmente incrível. Vou fazer aqui, vou colocar uma foto disso. Mas o efeito borboleta do networking é muito poderoso. E aqui está o segredo. Procure pessoas que sejam boas no que fazem. Esteja conectado. Procure pessoas que sejam boas no que fazem. Faça uma conexão e siga essa conexão durante o processo. Isso pode te levar a lugares incríveis. E a propósito, quando você se encontra em uma dessas experiências, você pensa, é sobre isso que ele, o Ivan, tinha falado. Estou experimentando o efeito borboleta. É muito importante pegar o telefone e ligar para a pessoa que iniciou o bater de asas daquele efeito. No meu caso, era uma mulher chamada Kim, que era uma coach de negócio empreendedora, solo e membro do BNI. Então, 2 anos e meio depois de ter trabalhado com ela, liguei para ela e disse, Ivan, bem, que surpresa, é ótimo ouvir você. E eu disse, eu só estava ligando para agradecer por me apresentar o Richard Branson. Eu nunca vou esquecer. E ela disse, olá, Ivan? Não conheço nenhum Richard. E eu disse, bem, deixe-me te contar uma história. E contei a ela a história como o meu encontro com ela me levou a Necker Island. Portanto, a última coisa que quero deixar é, se isso acontecer com você, pegue o telefone, ligue para a pessoa que iniciou o processo do seu efeito borboleta pessoal. É esse o meu podcast de hoje, Priscila. Nossa, eu acho isso realmente ótimo. Eu só tenho uma coisinha para perguntar. Que você pode querer traçar o efeito borboleta de conhecer Richard, e o efeito que isso teve em você. Depois que você o conheceu, quais foram as mudanças? Quer saber? Essa é uma ótima pergunta. E quando eu fizer o próximo podcast, onde falarei sobre algumas de suas características que consideram realmente saudáveis para qualquer empresário, acrescentarei isso. Porque ele teve um impacto. Eu achava que era muito bom em alguma coisa, mas ao observá-lo pensei, sim, eu poderia ser melhor. Então, vou compartilhar isso no próximo podcast que fizer sobre Richard em algumas semanas. Ok? De volta com você, Priscila. Certo, ótimo. Estou muito ansiosa por isso. Bem, essas informações foram maravilhosas. Eu só queria que todos soubessem que o patrocinador deste podcast é o Ivan Sinner Circle. Confira o excelente conteúdo disponível em www.ivansinnercircle.com, onde Ivan reuniu uma variedade de tópicos interessantes para você aprender mais e participar. Muito obrigada por nos ouvir. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!